Na nossa última aula, nós aprendemos o estudo sobre o campo de um condutor longo. Agora, nesta nossa aula, nós vamos entender o campo de uma espira circular. Então, vamos lá. Ele diz: considere uma espira circular, ou seja, um condutor dobrado com a forma de uma circunferência de centro O e raio R. Certo? Então, o que é que vai continuar? Nós vamos observar que o polegar vai estar na mesma direção e no sentido do campo da corrente elétrica, certo? Então, quando eu ando polegar, ele vai estar no mesmo sentido de uma espira. Certo? Então aqui eu vou ver o que? Eu vou empurrar o campo magnético. Então o campo magnético ele vai sair de dentro da espira. Fora da espira ele entra. Certo? Então dentro da espira ele entra e fora da espira ele sai. Ok? Então nós vamos ver aqui, ó. No centro da espira circular que transporta uma corrente elétrica, fica estabelecido um campo magnético B, com as seguintes características. A direção, pessoal, ela vai ser perpendicular ao plano da espira. Então aqui, ó, perpendicular ao plano da espira, campo magnético é perpendicular, ou seja, esse plano ele forma um ângulo de 90 graus. O sentido ele é determinado pela regra da mão direita. A intensidade agora do campo magnético é μI sobre 2R. O π já foi excluído, certo? Porque ele já está dentro de um círculo. Um círculo envolto dentro de uma circunferência. Ok? Então ele vai dizer que em um ímã, deixa eu botar aqui de novo, que saiu, em um ímã, as linhas de indução saem do polo norte e chegam ao polo sul. Uma espira percorrida por corrente elétrica, ela origina um campo magnético análogo ao de um ímã. E então atribui-se a ele um polo norte, dos quais as linhas saem, e um polo sul no qual elas chegam. Ok? Passando para a próxima página, nós vamos ver aqui, ó, as linhas de campo entrando no campo magnético por dentro ou para dentro, da espira, o campo magnético sai. Para fora da espira, o campo magnético entra. Então dentro da espira ele sai, fora da espira ele entra o campo magnético. Ok? Então aí está mostrado de acordo com a regra da mão direita. Então nós vamos aqui, ó, no sentido horário, a corrente percorrendo um fio de uma forma circular, de uma forma de circunferência, uma corrente, o campo magnético ele sai dentro da espira. Se for no sentido contrário, o campo magnético ele penetra dentro da espira. Ok? Então no polo norte, se a corrente for vista no sentido horário, se for no sentido anti-horário, o que acontece? O campo magnético ele penetra dentro da espira. Certo? Então nós vamos ver o que modernamente determinações do campo magnético da Terra mostram que ele é semelhante ao campo magnético originado por uma espira circular, percorrida por uma corrente muito intensa,
Então o planeta Terra exige um campo magnético muito intenso, ok? Aqui nós temos um campo de um solenoide, onde ele vai dizer que denomina-se um solenoide um fio condutor enrolado segundo espiras iguais, de um lado ao outro, igualmente espaçadas. É como se eu pegasse um fio de um caderno e ela estivesse com a mesma dimensão de espaço, formando assim uma espira, quando ocorre uma corrente por esse emaranhado de fios. Então ele vai dizer, pessoal, que no interior do solenoide o campo é praticamente uniforme e tem a direção de seu eixo geométrico. Na região externa o campo é praticamente nulo. Se no interior do solenoide for introduzido um núcleo de terra, de ferro, a intensidade do vetor de indução magnético aumentará. Então ele mostra aí que quando eu estou percorrendo campo magnético, o fio, certo? Dentro do solenoide o campo magnético ele sai. Quando eu enrolo o fio, quando ele está saindo do fio, ó. Então dentro do solenoide o campo magnético ele sai. Se for o contrário, no solenoide no sentido horário, ele saindo da espira, então o campo magnético ele vai sair da esquerda para a direita, ok? Então pessoal, ele diz aí, ó, no interior do solenoide o vetor indução magnética B tem as seguintes características: a direção é a mesma do eixo geométrico do solenoide. O sentido ele é determinado pela regra da mão direita. E a intensidade agora muda. É μ0 Ni sobre L. Ou seja, esse N é o número de espiras. Esse L é o comprimento do solenoide. E I é a corrente. E esse μ0 é a permissividade do vácuo do campo magnético. Então ele diz, nas extremidades do solenoide formam dois polos. O polo norte, de onde sai as linhas de indução, e o sul, por onde entram as linhas de indução. Ok? Então esse solenoide aqui que vocês observaram aqui na figura, pessoal, ele pode ser o quê? Um eletroímã. Ou seja, eu pego um fio, vou enrolar o fio, faço essa espira nesse fio e ele vai gerar um campo magnético usando a corrente que passa por esse fio. Ok? Então aqui, se eu botar um prego aqui próximo a ele, ele vai atrair o prego de cada um dos polos, porque o prego ele não é magnetizado. Finalizando assim a nossa aula de hoje, e vou passar um exercício para vocês se divertirem.